Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo um quórum regimental sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Peço que os vereadores e vereadoras coloquem presença no tablet. Convido o pastor Eliezer para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, Marcos Gaspareto, primeiro secretário Antônio Brito, segundo secretário Ribeirão, Claudinha, Josi, nobres pares, quero cumprimentar toda a nossa população que está aqui acompanhando os nossos trabalhos da nossa galeria. Sejam bem-vindos, como é bom ver essa casa cheia de pessoas. Quero cumprimentar também toda a nossa população que nos acompanha de casa, pela TV Câmara e também pela internet. Boa noite a todos. É regimental, farei uma leitura na Epístola de 1 João, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecados, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Palavra do Senhor. Coloco em discussão as atas das sessões camarárias do dia 24/11 de 2025. Não havendo manifestações, consideramos as mesmas aprovadas. Solicito ao secretário que proceda a leitura dos expedientes recebidos de diversos. Do Conselho Regional de Administração, ofício em que apresenta considerações sobre o cumprimento da legislação vigente no tocante a editais e concursos públicos. Do vereador Renato Fresneda Del Moura, ofício informando composição de novo bloco parlamentar composto pelos vereadores Alexandre Escombate, Antônio Alves de Souza, Augusto Fresneda Torres, Charles dos Passos Sanches, Cláudia Aparecida da Silva, Elique Sândalo, Pastor Eliezer, Joselene Pio Rocha e Renato Fresneda Del Moura, que permanece na condição de líder do bloco parlamentar. Da Câmara Municipal de Oswaldo Cruz, cópia de moção de repúdio ao Decreto Federal 12.686, de 20 de outubro de 2025, que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, e da Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista, a MINAP, convite para a Assembleia Geral Ordinária de Eleições da MINAP, que ocorrerá no dia 5 de dezembro, na cidade de Oswaldo Cruz. Solicito ao secretário que proceda a leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Não há, senhor presidente. Solicito ao secretário que proceda a leitura dos expedientes encaminhados pelo senhor prefeito municipal. O prefeito encaminhou o projeto de lei 133/2025, que dispõe sobre o pagamento de gratificação mensal a título de prolabore a polícias civis que atuarem em ações de reforço à segurança pública no município, na vigilância, fiscalização e apoio vigilância, fiscalização e apoio ao policiamento preventivo em festividades e eventos locais, de acordo com um convênio entre a Prefeitura da Estância Turística de Tupã e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. O expediente será encaminhado às comissões competentes. De acordo com o ato da mesa 20/2021, a leitura das indicações número 463 a 472 de 2025 será dispensada, sendo encaminhadas às autoridades competentes. Dispensada a leitura das indicações, solicito ao secretário que informe se há inscritos para a tribuna livre. Senhor presidente, na noite de hoje temos duas inscrições. Primeiramente, a presidente do Instituto Luiz Bertazzoni de Artes e Cultura, a senhora Karine Guimarães de Carvalho, solicitou o uso da tribuna para que o senhor Wesley da Silva Vasques possa dissertar à população sobre a realização da 4ª parada do Orgulho LGBT de Tupã. Senhor Wesley, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes, aos munícipes e a quem nos acompanha através das vias digitais. Eu vim aqui hoje falar de uma manifestação cívica que aconteceu no último domingo, dia 23, extremamente importante. E nós afirmamos que ela é extremamente importante, principalmente devido à repercussão que ela teve nas redes sociais. Um dos milhares de comentários que nós recebemos, tanto nas páginas oficiais como no Mais Tupã, foi, abre aspas, depois que proibiu descer a porrada nesse povo, deu nisso. Fecha aspas.
É por isso que a Parada do Orgulho LGBT de Tupã é tão imprescindível, porque ela não é sobre destruir famílias, ela não é sobre destruir fé, ela é sobre trazer à tona dignidade a pessoas que possuem essa dignidade retiradas devido à sua orientação sexual ou à sua identidade de gênero. Essa quarta parada trouxe como tema Envelhecer LGBT, Memória, Resistência e Futuro. Pensando aí todas as pessoas que vieram antes de nós, inclusive nesse local onde eu estou, a qual em 2018 o Ricardo Amado, um munícipe aqui do município, utilizou essa tribuna para falar sobre a importância das vidas LGBTs. E hoje nós temos uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos voltado para a dignidade LGBT de Tupã, graças a pessoas como Ricardo Amado, que trouxeram à tona essa importância política, assim como outras diversas figuras do nosso município, como Nelsinho, Elinho, o próprio Charles, Luiz Carlos, Mário Viana e milhares de outros. Esse tema ele traz também a relevância de se pensar políticas públicas voltadas para o envelhecimento LGBT, uma vez que, embora nós tenhamos aí políticas voltadas para o envelhecimento LGBT busca e anseia por particularidades, uma vez que se trata de uma comunidade extremamente vulnerabilizada. Essa quarta parada também foi realizada primeiramente devido a todos os munícipes LGBTs de Tupã, a qual nós temos uma imensa gratidão, porque não faz sentido uma manifestação pública se não houver o público, né? Se não houver as pessoas que somam conosco. Além disso, nós temos que agradecer ao prefeito Renan Pontelli, que manteve a sua palavra em comunhão com a Constituição Federal, garantindo que a manifestação acontecesse na Avenida Tamoios, o local a qual todos os anos nos tentam retirar. E aí fica uma pergunta retórica: por que não na Tamoios? Qual é o problema de se acontecer na Tamoios? Quem esteve sabe a manifestação ordeira que aconteceu lá, respeitosa, que tinha diversos familiares, crianças, justamente porque não se trata de baderna, não se trata de promiscuidade, se trata de uma manifestação que busca direitos e dignidade. Além disso, nós temos que agradecer também ao governador do estado de São Paulo, que continuou com o programa Mais Orgulho, programa este que incentiva paradas do orgulho LGBT por todo o estado de São Paulo, a qual a organização Tibira foi contemplada pelo 4º ano consecutivo. Além disso, agradeço também a presença das vereadoras presentes, Claudinha do Povo, a Joyce, que estiveram lá conosco, um agradecimento especial ao Charles dos Passos, que fez esse intermédio com o Poder Executivo, ao Luiz Carlos Sanches, a qual estruturou conosco essa manifestação e fez com que ela se tornasse o que se tornou. E, acima de tudo, um agradecimento novamente a toda a organização Tibira, a todas as pessoas que sonham comigo esse sonho coletivo de uma sociedade mais justa e emancipatória. Agradeço a oportunidade e convido a toda a população que conheça os projetos e as ações da organização Tibira e que nos ajude a desmitificar e combater o preconceito em Tupã. Obrigado. Na segunda inscrição da noite, o presidente da APAI, senhor Valcir Gandolfi Júnior, solicitou o uso da tribuna para que esse dirigente possa prestar contas do período que esteve à frente da entidade. Senhor Valcir, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para o uso da palavra. Boa noite, presidente, demais vereadores, população que nos assiste pelas mídias sociais e a todos que estão na tribuna. Eu venho aqui hoje como presidente da APAI, finalizando o nosso primeiro mandato, no triênio 2023 a 2025, prestar um pouco de esclarecimento para toda a população do que foram feitos durante a nossa gestão, alguns pontos principais e impactantes na nossa gestão. O primeiro ponto que a gente conseguiu foi uma parceria com o Rotary Club Vanuíri e a Casa da Amizade, que a gente conseguiu a irrigação da Eco, né? A nossa Eco, ela tem um chão batido, né? Onde as crianças fazem as fisioterapias. E na época de calor e da seca, ela tinha necessidade de ser
aguada para poder não levantar poeira, principalmente para nossas crianças que são autistas, né? Então a gente conseguiu com essa parceria fazer com que a gente conseguisse uma irrigação profissional, né? Então a gente veio buscando e conseguimos essa irrigação que foi de grande valia para nossas crianças. E aí conseguimos também, com muita determinação, com alguns eventos, a climatização das salas de aula e do refeitório, né? As nossas crianças, por medicações e por própria necessidade deles fisiológicas, eles têm uma secreção muito elevada. Então, os mosquitinhos, esses do calor, não deixavam eles comerem, ter a tranquilidade para eles poderem fazer as refeições. Então, a gente conseguiu climatizar também todo o refeitório nosso, as salas de aula, apesar que a gente não pode estar colocando o ar-condicionado por causa da umidade do ar, né? Eles necessitam de um ar mais úmido, então a gente não consegue ter ar-condicionado nas salas, né? Conseguimos, graças a essa casa, por auxílio do presidente, que é nosso voluntário, a cobertura do estacionamento, que foi uma doação da Câmara dos Vereadores para a PAI, onde a gente pegou aquela estrutura antiga de vocês, reformamos e conseguimos cobrir os nossos estacionamentos. Agora, por último, a conquista de uma van adaptada, que era um sonho da nossa família, a Paiana, que a nossa van adaptada é uma van muito antiga, então a gente conseguiu, junto com o deputado Márcio Alvino, que é um dos representantes da PAI, e a emenda impositiva do Marcos Gasparetto, que doou 92 mil para a PAI, para a gente poder, sim, estar finalizando a compra dessa van nova e adaptando somente para cadeirante, né, que era um sonho nosso, o transporte. Conseguimos, junto ao Grupo Marquezim e ao Roger, representante do Grupo Futura, a doação das tintas por um preço, uma parte de doação e um preço muito acessível do restante, a pintura inteirinha da nossa entidade. Quem passar lá hoje vai ver a entidade bonita, pintada, bem organizada. Conseguimos também, em 2023 e 2024, uma emenda impositiva da saudosa vereadora Cristiane Vicente, que foi possível pagar uma clínica geral durante 1 ano e meio para nossas crianças, e em parceria também com a Secretaria de Saúde, na época, o Dr. Miguel e a Rosângela ajudaram a gente a atualizar todos os prontuários das nossas crianças, com exames e medicações, né? Então, graças a esse apoio, Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores, conseguimos também mais essa aquisição para a PAI. Conseguimos também reformar a nossa residência inclusiva e fazer uma área gourmet para nossas crianças, para onde ela tenha o lazer dela. A nossa nossa residência inclusiva, para quem não conhece, é uma casa onde a gente acolhe alguns internos nossos, que são 10, onde eles têm a socialização de uma residência dentro das características deles, né? E também conseguimos um sonho que estava muito antigo, que foi da época da doação da imigração chinesa na nossa piscina, que era o trocador de calor. Era um material muito caro, que quando chegava na época do inverno, a gente tinha que diminuir as nossas fisioterapias, porque a gente não conseguia chegar numa temperatura de água, né? A gente conseguiu também, no meio dessa gestão, tá conseguindo isso aí. E agora, no nosso sonho, né, vamos colocar assim, a nossa tão sonhada quadra, que o pessoal vai estar passando agora, que é um sonho nosso, um sonho dos altos defensores, é ter a quadra coberta dentro da PAI, aonde vai ser gerado renda também para a entidade, e essa é a nossa perspectiva para o final da próxima gestão. É só, presidente, eu agradeço a todos, convido a toda a população que possa conhecer a nossa entidade. A nossa entidade não é só aqueles 2 prédios que dá para ver da entrada, a gente conta hoje com 220 atendidos, então fica o convite a toda a população para conhecer a nossa entidade.
Muito obrigado e boa noite. Não havendo mais escrito para o pronunciamento da tribuna livre, solicito ao secretário que proceda à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. De autoria do vereador Elique Sândalo, moção 222/2025, manifesta congratulações aos atletas tupaenses Davidson Matheus Silva Oliveira e Mônica Santos pela brilhante participação na maior competição mundial de fisiculturismo, a Muscle Contest, realizada no município de Assis. Em discussão, a moção número 222/2025, de autoria do vereador Elique Santos. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Da iniciativa do vereador Charles dos Passos Sanches, moção 223/2025, manifesta congratulações à Escola de Dança Gigi Najma Belly Dance pela realização do Festival de Ventre e Magia 2025. Em discussão, a moção... Gostaria de ver com o vereador, se poderia subscrever, por favor. É regimental. Está aberto a todos. Continua em discussão a moção 223/2025, de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Igualmente de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches, moção 224/2025, manifesta congratulações à organização LGBT+ Tibira pela realização da 4ª Parada do Orgulho LGBT+ de Tupã, realizada em 23 de novembro de 2025. Pela discussão. Oi? Pela discussão, vereador Charles, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, membros da mesa, vereadoras, vereadores, a todos que nos acompanham aqui na galeria, especialmente nosso dirigente de ensino, o César Vendrame, também o presidente da organização Tibira, Wesley Vasques, presidente da APAI, Valcírio, e a todos os demais que estão aqui acompanhando e também acompanham em casa pela internet e pela TV Câmara. Boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de pedir mais 5 minutos para o nosso líder. Senhor presidente, mais 5 minutos para o nobre vereador Charles. É regimental, Vossa Excelência dispõe de 9 minutos. Ao invés de eu fazer o discurso, eu preparei um vídeo para justamente destacar a importância, assim como disse o Wesley aqui na tribuna agora há pouco, sobre a parada LGBT, que desmistifica o evento aqui na nossa cidade, mas que traz visibilidade para a comunidade LGBT, uma comunidade extremamente vulnerabilizada e que a gente precisa aprender a respeitar. Então eu gostaria de pedir a exibição do vídeo, que vai dizer tudo o que eu gostaria de dizer para que possa pedir o voto favorável a esta moção. Por favor, Rosângela. A 4ª Parada do Orgulho LGBT+, aqui de Tupã, transformou a Avenida Tamoios em um rio de cores, alegria e resistência. Pela primeira vez ocupando a Avenida Tamoios, a avenida central, a cidade viu a diversidade tomar forma diante dos seus olhos, mostrando que quando a gente ocupa, a gente existe. E quando a gente existe, a cidade inteira se ilumina. Realizada pela organização LGBT+ Tibira, sob a liderança de Wesley Vasques, seu presidente, a parada mostrou que a força comunitária é capaz de mover a cidade. Mesmo sendo alvo de conservadores, o que prevaleceu foi o amor. A organização impecável, a energia do público e o clima de festa mostraram que a parada é muito maior do que qualquer preconceito. Ela é cultura, celebração e respeito. Entre as presenças marcantes estavam o defensor público Rafael Camarão, o secretário de Cultura e Defesa do Folclore Luiz Carlos Sanches, o vereador da cidade de Arco-Íris Caio Damasceno e as vereadoras de Tupã Joselaine Pio Rocha e Claudinha do Povo. E importantes representantes estaduais como Renato Viterbo, ex-vice-presidente da parada LGBT+, da cidade de São Paulo. E também Ricardo Marchioro, ele que representa a APA, Associação Paulista dos Amigos da Arte. A beleza, a força e a representatividade ficaram por conta da corte LGBT+, de Tupã, representada pelo Mr. Gay Carlos Eduardo,
a Miss Lésbica Adriane Gomes, a Miss Gay Susan Quinn, a Miss Simpatia Helena K. e a Miss Trans Larissa Bueno, que somaram brilho à corte LGBT+, da cidade de Jaú, porque a parada LGBT+, de Tupã contou com a participação de diversas cidades da região e de outros estados. Estiveram presentes as cidades de Adamantina, Presidente Prudente, Marília, Lucélia, Paraguaçu Paulista, Bauru, Rinópolis, Herculândia, Quintana, Maringá, no Paraná, Dracena, Iacri, Bastos, a capital de São Paulo e Luisiânia. Uma verdadeira rede de orgulho se formando no interior paulista. E um dos momentos mais emocionantes do evento foi ver o casal Ângela e Wilman, de 73 e 78 anos, que inspirou as personagens Teresa e Estela na novela Babilônia. Uma história de amor que atravessa décadas e inspira gerações. Gente, eu estou muito emocionada. Não sei se eu vou conseguir falar alguma coisa, mas há muito tempo eu queria estar aqui numa cidade como essa, participando junto com vocês. Essas crianças que para mim são como se fossem meus netos e meus filhos. Hoje eu pude aqui dar várias vezes com a minha esposa, porque há 30 anos atrás a gente não podia fazer isso. Então quem está com seu amor aí mesmo, a gente pode fazer isso. Nós temos que sair do armário, abraçar o amor e dizer eu te amo, e lutar. Vamos continuar lutando pelos nossos direitos do casamento, os mesmos direitos que os héteros têm, nós temos que ter também, não é assim? Então vamos continuar lutando. O palco também pulsou forte. Às 16 horas foi realizada a concentração entre as avenidas Tamoios e a rua Caingangues. Houve a caminhada rumo à Praça do Estádio e ao longo da tarde e noite houve apresentações de Gui Rafael, Pietro, Gui Santana, Isa, Laila Ferraz, Kiara Araiki, Sahara Montilla e Susan Quinn. E ainda tivemos a participação de Bruno e Mateu da Batalha do Conhecimento aqui de Tupã. E para finalizar o show, o DNA DJs que levantou a galera na Praça do Estádio. Com tanta emoção, tanta energia e tanta gente reunida, quem olhava para a avenida via algo claro. O orgulho estava mais forte do que nunca. Um momento muito importante foi o momento em que a comunidade LGBT pôde mostrar o seu respeito à diversidade. Ao passar de frente à sede da Igreja Vida Nova, a comunidade silenciou o trio e fez uma oração do Pai Nosso, mostrando o seu respeito. Respeito esse em que continuaremos lutando por também merecer. Mas também a vocês, casa de oração, independente a crença, independente a religião específica, que todos nós possamos ter vida nova, vida agraciada, vida abençoada e que vocês possam ser fruto de esperança, não somente a nós, mas a toda a comunidade tupaense. Então, saudemos com uma grande salva de palmas a esse templo Igreja Vida Nova. Respeito. E para finalizar, deixo aqui as mesmas palavras que disse logo após a caída da chuva, que aconteceu antes do início da parada. Que a chuva não veio só para abençoar a nossa parada, mas também para dar força ao nosso arco-íris, porque é depois da chuva forte que o arco-íris brilha com mais intensidade. E foi isso que aconteceu na Avenida Tamoios. Nosso arco-íris brilhou em festa, celebração e luta. Tenho orgulho de Tupã e que esse nosso arco-íris continue brilhando. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Rosângela. E então, por conta desse evento importantíssimo, não só para a comunidade LGBT+, aqui de Tupã, peço o voto favorável a todos os demais pares. Era só, senhor presidente.
Volto à palavra. Continua em discussão a moção número 224/2025, de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Dez votos favoráveis e 4 contra. A moção foi aprovada. A seguir, moção 225/2025, de autoria do vereador Pastor Eliezer, manifesta congratulações ao deputado estadual Pastor Carlos César pela sua nomeação e posse como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, marcada e celebrada no próximo dia 8 de dezembro de 2025. Em discussão, a moção número 225/2025, de autoria do vereador Pastor Eliezer. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Gostaria de pedir que o nosso secretário lesse a moção na íntegra. É regimental, por favor, secretário, lê na íntegra. Moção 225/2025, sendo o Poder Legislativo o legítimo representante da população a que pertence e tendo em virtude disso o intransferível dever de reconhecer e destacar personalidades que honram a vida pública e contribuem para o desenvolvimento do Estado, propõe-se a Câmara Municipal de Tupã, depois de cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o esclarecido plenário, moção de congratulações ao deputado estadual Pastor Carlos César pela sua nomeação e posse como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, marcada e celebrada no próximo dia 8 de dezembro de 2025. A ascensão do deputado estadual Pastor Carlos César ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo representa um marco significativo não apenas em sua trajetória pessoal e parlamentar, mas para o Estado de São Paulo como um todo. Carlos César nasceu em Douradina, Paraná, em 13 de julho de 1970 e mudou-se ainda na infância com sua família para Sorocaba, onde passou a residir desde os 4 anos de idade. Formado em Teologia e em Direito com MBA em Gestão Pública, Carlos César alia sua formação acadêmica à firme convicção de fé, sendo pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular desde o ano de 2000 e exercendo também função de liderança na comunicação ligada à Igreja. Sua vida pública iniciou na política municipal. Foi eleito vereador em Sorocaba em sua primeira disputa no ano de 2004, com 3.206 votos. Reelegeu-se em 2008 com 3.818 votos. Em 2010, aceitou o desafio de representar o Estado como deputado estadual. Eleito com 67.189 votos, iniciou seu mandato representando todos os paulistas. Desde então, foi reeleito por 3 vezes. Em 2014, 112.409 votos, 2018, 115.566 votos e, em 2022, quando alcançou 180.690 votos, distribuídos por 261 dos 645 municípios paulistas, demonstrando amplitude de apoio e reconhecimento de sua atuação por todo o Estado. Durante seus mandatos, sempre pautou sua atuação legislativa nas áreas de saúde, educação, desenvolvimento regional, segurança e políticas sociais, destacando-se pela destinação de emendas e recursos para a manutenção de hospitais, escolas, rodovias e infraestrutura em municípios diversos de São Paulo. Além disso, exerce papel de liderança política, é atual líder do Partido Liberal na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e coordenador da Frente Parlamentar Evangélica, espaços a partir dos quais busca representar valores de fé, família e cidadania. Com essa trajetória, Carlos César demonstra não apenas experiência política e legislativa, mas também sensibilidade social, compromisso com princípios éticos e religiosos e uma visão de Estado que valoriza o bem-estar da população, a justiça social e a boa gestão pública. A indicação e aprovação de seu nome como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com apoio amplo de 89 deputadas e deputados na Alesp, confirmam em reconhecimento institucional sua capacidade de contribuir para o controle, fiscalização e transparência da aplicação dos recursos públicos do Estado e dos municípios.
Neste contexto, sua nomeação representa mais do que uma conquista pessoal, simboliza o fortalecimento da ética, da integridade e da responsabilidade no serviço público. A presença de um parlamentar de sua trajetória, com formação técnica e compromisso social e moral no Tribunal de Contas reforça a confiança da sociedade de São Paulo no controle e na boa gestão dos recursos públicos. Por tudo isso, esta Casa Legislativa acolhe com alegria e honra a nomeação de Carlos César ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, estendendo-se a ele, entendendo que ele levará para o novo cargo a mesma dedicação, seriedade, cordialidade e zelo que sempre pautaram a sua vida pública e ministerial. Diante do exposto, solicitamos o apoio e voto favorável dos nobres vereadores desta Casa de Leis para que, aprovado em plenário, seja encaminhado os competentes ofícios a pessoas envolvidas acima referidos. Assina vereador autor, pastor Eliezer. Continua em discussão a moção número 225/2025, de autoria do vereador pastor Eliezer. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Moção 226/2025, da iniciativa do vereador Wellington Hanamoto, manifesta congratulações ao estudante Ismael Damasceno Barbosa, da Escola Estadual Índia Vanuíri, pela participação na 6ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Em discussão a moção número 226/2025, de autoria do vereador Wellington Hanamoto. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Solicito ao secretário que proceda a leitura das moções de pesar, apresentadas pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. De autoria do vereador Marcos Rogério Gasparetto, moção 227/2025, manifesta pesar pelo falecimento do bispo emérito Dom Oswaldo Giuntini. Peço 1 minuto de silêncio, por favor, para o bispo. Dando sequência à sessão ordinária, solicito ao secretário que informe se há requerimentos para deliberação. Senhor presidente, não há requerimentos para deliberação. Não havendo requerimentos, passo a conceder a palavra aos senhores vereadores e senhoras vereadoras inscritos. Solicito ao secretário que proceda o chamado do primeiro vereador inscrito. Primeira vereadora inscrita, a vereadora Joselaine Pio Rocha. Com a palavra, vereadora Josi. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, presidente, demais autoridades da mesa, amigos vereadores, público aqui presente, destacar aqui o Valcir, presidente da APAI, também todos os alunos e profissionais da Escola Irene Resina, na pessoa do Matheus, professor tão amado, deu aula para minha filha, faz falta até hoje, viu, Claudinha? É um professor que marca a vida das pessoas. Parabéns, viu, Matheus? É isso aí, é reconhecimento, né? Professores que deixam marcas na vida das pessoas, histórias. É muito emocionante isso. Parabéns, Claudinha, por ter um filho maravilhoso, abençoado. E também a todos que nos assistem através da TV Câmara, o nosso boa noite. O que me traz aqui hoje
ressaltar, né, um convite a todos vocês que estão nos assistindo, também aqui acompanhando a sessão no dia de hoje. Fui procurada pela Maria Helena, que é fundadora da PEDET, aqui no nosso município, porque dia 3 de dezembro, comemora o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E aí ela gostaria de fazer algum evento voltado, né, para que ocorresse uma sensibilização, uma conscientização em relação a esse tema. Conversamos com a vice-prefeita Joyce, entramos em contato com o André Black, da Subsecretaria de Direitos Humanos, onde ele colocou que haverá, né, um evento no dia 10 de dezembro, também em comemoração ao Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, ele sugeriu que a gente também colocasse a data do dia 3 de dezembro, a comemoração do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, também nesse evento do dia 10, que a Rosângela está colocando ali, que nós vamos ter o início, né, às 8h30, lá no Centro de Convivência do Idoso, com uma programação até meio-dia. Teremos palestras com Dr. Carlos Henrique Ruiz, que ele é membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Juntamente com o meu assessor, também o Vitor, faz parte desta comissão. Ele fará uma palestra sobre a importância desta comissão dentro da OAB. Líder, poderia me dar mais 3 minutinhos, fazendo favor? Senhor presidente, mais 3 minutos para a nobre vereadora Josi. Regimental, Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos. Obrigada. Também teremos palestra com Samuel Bortolin, Michele Ribeiro de Mello, a Maria Helena, que ela é membro da PEDET, também vai estar falando um pouquinho sobre essa associação no município. E a realização desse evento do dia 10 é da Prefeitura, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Subsecretarias de Direitos Humanos e a gabinete da vice-prefeita Joyce Berli, que representa, né, toda essa comunidade de pessoas com deficiência. E o apoio, né, da PEDET, da OAB, do SEBRAE. Então, assim, nós pensamos em fazer um evento específico em comemoração ao dia 3, Dia Internacional, mas estamos aproveitando esse do dia 10 para poder unir, né, as duas datas importantes e realizar esse evento no qual, com certeza, vocês receberão um convite através das secretarias responsáveis. E também gostaria de falar que a gente representa um pouquinho aqui da saúde, porque a gente trabalha, atua na saúde. Geralmente eu venho aqui na tribuna para falar sobre ações da saúde, mas hoje eu vim agradecer, né, algumas secretarias que, nesses últimos dias, eu precisei bastante de algumas demandas solicitadas pela população, através da Secretaria de Relações Institucionais, a Adriana, a Estefânia, a Érica, o Maicon, Secretaria de Meio Ambiente, o Davi, a Nilceia, o Botan, Tufã e o Rodrigo, e a Secretaria de Administração, Laina e Alvino. Eu acho que a gente tem algumas dificuldades, né? Eu tenho um pouquinho de dificuldade de falar com o secretário de Obras, o Leandro, mas deve ser por conta de muitas coisas. A gente sabe que tem obras aí acontecendo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o subsecretário Júnior, o Paulo, que está sempre em contato com a gente, nos dando retorno. E o que é importante a gente dizer? Que quando a população pede alguma coisa para a gente, né, vereadores, e a gente leva essa demanda aos secretários que representam aí o executivo, a gente sabe que tem muitas dificuldades, né, de orçamento, de demandas. Porém, o que a gente precisa é só um retorno. Josi, vai dar para colocar dentro do cronograma, não é possível por conta dessa legislação, ou vai ficar para o ano que vem, porque daí a gente dá o retorno, né, para a pessoa que fez a solicitação e pronto. Então, é só essa dificuldade que eu estava tendo, né, em relação à Secretaria de Obras. Acredito, viu, Renatinho, que seja por conta de muitas coisas, né? Até falei com ele hoje, ele disse que estava numa reunião, que me retornaria, mas o Júnior entrou em contato, a gente já conseguiu resolver, e parabéns ao prefeito Renan, que tem aí escolhido, né, muito bem o seu secretariado e também os subsecretários,
que na ausência do secretariado, o subsecretário está lá atendendo as nossas demandas. Então, o Júnior, a Carla Góes, também é uma mulher que sempre nos retorna, né, as demandas. E a gente está aqui fazendo só o que é necessário e o que é solicitado pela população. A gente representa cada voto, né, da nossa população. Então, quando a gente pede, é por eles, não é pela gente. Tá? E eu acho que era só, senhor presidente, só reforçando, então, dia 10 de dezembro, né, nós vamos ter aí o primeiro Fórum de Inclusão de Direitos Humanos. Gostaríamos da presença de todos para poder prestigiar. Parabéns, André Black, parabéns a Pedete, parabéns à nossa vice-prefeita e ao Renan, que tem feito a inclusão, né, dessas pessoas no nosso município. Sabemos que o caminho é longo, mas ficaram tanto tempo aí sem serem vistos e agora estão sendo lembrados. Então, muito obrigada e parabéns a todos. Volta a palavra, senhor presidente. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereadora Cláudia Aparecida da Silva. Com a palavra, vereadora Claudinha. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadora Josi, ao povo de casa, aos nossos convidados essa noite, a Escola Irene Resina! Que Deus abençoe a nossa semana, que seja uma semana abençoada por Deus. Líder, eu gostaria de um tempinho a mais. Bem mais. Senhor presidente, mais 5 minutos para a nobre vereadora Claudinha. Regimental, Vossa Excelência dispõe de mais 5 minutos. 5 minutos, senhor presidente? Só? Se fosse o presidente Marco, daria mais. Vamos lá. Hoje estou aqui para homenagear essa grande escola, a Escola Irene Resina, que foi uma escola de periferia, que sempre foi vista como uma escola de briga, como uma escola de alunos que usam droga na porta da escola. E hoje, a diretora Kátia, há 2 anos no comando da escola, junto com os professores. Meu filho, Matheus, também é professor na Irene Resina. Não é fácil falar, que eu me emociono, mas vamos lá. Está com uma cara nova, né? A Kátia, diretor, está fazendo um trabalho lindo, espetacular, e hoje a Irene Resina é outra escola. É uma escola procurada. E falar dessas crianças, nossa, foram para Damantina na FAI, na última semana, ganharam o prêmio. Primeiro lugar do Gene ao Prato, investigando a influência do gene TASR38 na sensibilidade à fenitocarabina, PTC, preferências alimentares e impactos nutricionais em estudantes de ensino fundamental e médio. Tainara Menegildo Vicente da Silva, Isabela Souza da Silva, Lívia Sofia da Silva, Pietra Nakata Silva e professor Matheus Silva Sanches. Segundo lugar, composteira caseira, transformando resíduos da cozinha escolar em adubo líquido como alternativa ao uso de fertilizantes orgânicos. Carlos Rafael Santana do Nascimento, Rodrigo Ferreira Filho, Samuel Barbosa da Silva, Luiz Fernando Santos, professor Matheus Silva Sanches. Terceiro lugar, aprendendo genética com casos reais, primeira lei de Mendel a partir da árvore genealógica, herodograma da estudante Emily, portadora da anemia falciforme. Emily Soares dos Santos, Maria Clara da Silva Araújo, Yasmin Rainá Gorlati e professor Matheus Silva Santos. E eu quero mostrar para vocês um vídeo que foi filmado da Escola Irene. Por favor, Ju. Eu preciso de mais tempo. Mais tempo. Senhor presidente, mais 5 minutos para a nova vereadora. Regimental, Vossa Excelência dispõe de mais 5 minutos. Obrigado. Alunos da Escola Estadual Irene Resina Miglorucci de Tupã conquistaram o primeiro, segundo e terceiro lugar, além de uma menção honrosa no Congresso de Iniciação Científica da Unifai, na cidade de Adamantina. Escolas de toda a região participaram do 18º Congresso de Iniciação Científica Júnior, voltado à educação básica. Os projetos apresentados pelos alunos da Escola Irene Resina abordaram temas voltados à genética, produção de biofertilizantes,
além da produção de repelente contra o mosquito transmissor da dengue e da chikungunya. Foi um trabalho feito para, além de ajudar no estudo sobre a genética, também para relacionar o gosto amargo, a percepção desse gosto, com a alimentação dos nossos jovens e como isso influencia no seu dia a dia. A gente fez uma diluição com um produto químico e fez a experiência aplicando em cada estudante. E conseguimos um resultado muito gritante, que a maioria desses alunos não consomem alimentos por causa desse gosto. E como esse gene influencia, porque esse gosto vem a partir de um gene que expressa receptores gustativos na nossa língua, fazendo a gente sentir o gosto amargo. E como isso pode influenciar na alimentação. Agradecer sempre a Deus e também pelo grupo, pelo nosso trabalho bem feito. A gente conseguiu o segundo lugar, pra gente é muito bom. E a gente trabalhou sobre a composteira caseira. A gente mostrou que a composteira, que é um equipamento que você coloca resto de comida, assim, resto orgânico, e assim você produz adubo líquido. Que no Brasil, o Brasil é grande, tem bastante setor de agricultura, essas coisas, e tem muito uso de agrotóxico, e a gente quer diminuir, porque isso, querendo ou não, prejudica a nós mesmos, prejudica a nossa saúde. Aí a gente estava com a ideia de fazer a composteira, que a gente queria fazer um equipamento versátil, que pode ser usado tanto em ambiente industrial quanto doméstico, que seja fácil de você... seja barato, né, para todos conseguir ter o acesso e também para poder ter o seu adubo líquido ali, para poder produzir, para poder plantar em si e assim ter um ambiente mais ecológico, né, mais verde, a pessoa ter um contato com a natureza, assim. Fazendo o nosso próprio fertilizante, que seria o líquido orgânico, fica mais uma forma mais orgânica, uma forma mais saudável de você poder se alimentar. A gente trabalhou com casos reais, o meu caso, que eu sou portadora da anemia falciforme, e a gente usou isso em sala de aula para explicar a primeira lei de Mendel, que ajudou muito usando um caso real, já que facilitou muito usando o heredograma da minha família, que deu para explicar bastante assim, a distribuição dos alelos. Foi muito importante a gente ter estudado isso na sala de aula também, com a doença da Emily, e também foi muito importante, eu agradeço muito o Matheus ter deixado eu ir, de apresentar um trabalho com a minha amiga Emily, e ela me ajudou muito, me auxiliou, ela e o Matheus. Eu agradeço muito, muito, muito essa escola. Estou aqui desde o sexto, eu agradeço a todos os professores, diretores, que sempre estão aqui me apoiando. Nosso repelente natural, à base de citronela, porque os professores de ciências vinham relatando que muitos alunos não tinham repelente em casa porque não tinham condições de comprar ou porque os pais não vão trazer para a escola. E Tupã estava com muitos casos de dengue e chikungunya. Então, através disso, resolvemos realizar a produção do nosso repelente para tentar minimizar e ajudar os alunos e os professores também que estão consumindo o nosso repelente natural. Os professores Matheus Sanches e Giovana Domingues, responsáveis pelos alunos que desenvolveram os projetos, destacaram a importância para os alunos na iniciação científica. Para começo de conversa, eu preciso que vocês entendam como que funciona o evento. O SICFI, ele é um evento de iniciação à pesquisa, para que os nossos estudantes possam conhecer como funciona o processo de pesquisa e todas as etapas desse processo. É um evento muito grande, que abrange diversas diretorias de ensino, diversos estados e muitas escolas. Houveram mais de 300 trabalhos concorrendo a essas premiações. E a nossa escola foi premiada com o primeiro, segundo e terceiro lugar, ou seja, o pódio completo. E, além disso, nós também levamos uma menção honrosa com a professora Giovana Domingues, que é a nossa parceira aqui de ciências. Os estudantes, eles participaram de todo o processo da iniciação científica. Então, desde a etapa de elaboração da pergunta, porque todo o processo científico ele surge de uma pergunta, até a conclusão, a escrita científica desse resultado e a divulgação no Congresso na forma de banner. Então, eles foram no evento no dia 22 de outubro e apresentaram para uma banca composta por 3 professores da faculdade. E ganhamos a premiação. Os nossos trabalhos que nós ganhamos premiações envolvem diversos títulos, né? Desde genética aplicada, tivemos a produção de composteira para reduzir o adubo químico, né? Produzimos o nosso próprio adubo. Tivemos a análise filogenética de uma família da nossa escola, de uma estudante, uma análise filogenética da anemia falciforme.
E também produzimos um repelente natural à base de citronela, tendo em vista que nos últimos anos nós tivemos aí uma explosão de casos de dengue e chikungunya aqui no município. A gente trabalha sempre com a parte da prática e da teoria, né? E aqui na nossa escola nós temos um laboratório, um grande laboratório que está sendo equipado, e aí a gente está alinhando então a técnica e também a prática para os estudos, né? E aí a gente mostra que, para o aluno aprender, ele precisa realmente esses dois lados manter. E como foi muita gratidão a gente ter conseguido, com a nossa equipe, de fazer todos esses projetos serem, né, mostrados numa faculdade, numa iniciação científica, e principalmente dos alunos entenderem que eles podem, que eles são capazes, né? Principalmente isso. E que agora eles até conseguem assim, uma inspiração maior de estar numa faculdade, de desenvolver produtos, principalmente produtos para a sociedade. Localizada na zona leste da cidade, a Escola Estadual Irene Resina vem se destacando na cidade e região pelos projetos científicos desenvolvidos pelos alunos. Nós estamos muito felizes, né, com essa premiação, porque o que mostra para nós a competência mesmo dos nossos profissionais e dos nossos estudantes. Então, isso, para a nossa comunidade, só tem uma palavra, que é gratidão. É levar esse reconhecimento para toda uma sociedade, uma escola que fica na periferia de Tupã, chegar a esse ponto, a esse patamar. Então, para nós, enquanto profissionais da escola Irene Resina, é fruto de um trabalho feito até esse momento, né? Com toda a dedicação dos professores, com toda a dedicação dos estudantes e também trazer essa comunidade junto conosco, valorizando sim, a aprendizagem dos nossos estudantes e valorizando também os nossos profissionais da educação. A vereadora Cláudia Aparecida da Silva, a Claudinha do Povo, parabenizou os professores, alunos e direção da Escola Irene Resina por essa importante premiação no Congresso de Iniciação Científica promovido pela Unify em Adamantina. Para mim é um prazer, é uma honra poder estar aqui hoje fazendo essa gravação com a Escola Irene Resina, com a diretora Kátia, com o professor Matheus, a Giovana, enfim, todos eles, porque assim, quem ganha é a nossa cidade, né? A Escola Irene, antigamente, ela tinha uma outra visão no olhar das pessoas. Hoje, ela está maravilhosa. Então, assim, com a Kátia, agora 2 anos como diretor na escola, com o Matheus, essas 9 equipes que entraram para somar. Então, eles estão fazendo a diferença aqui na escola. Os pais mesmo dos alunos, tem muitos que são pacientes meus lá no ponto do trabalho, eles falam, Claudinha, eu estou tão feliz porque agora o meu filho se sente emotivo para ir estudar. Ele tem motivação, o seu filho, porque o Matheus é o meu filho, né? Já é uma honra para mim também isso. Ele dá aula com amor, com carinho, e ele sente vontade de ir para a escola. Antigamente não era assim, eles não queriam vir estudar, quando vinha, né? Às vezes brigava. Então eu falo assim, hoje a Escola Irene está com um novo olhar, ela está linda, os profissionais são capacitados, são maravilhosos, trabalham todos com amor, com carinho. Então a gente está muito feliz. Quem ganha é a população, é os pais dessas crianças que ganharam esse prêmio também. Gente, é muito gostoso, né? Ver isso. Olha o patamar que chegou a Escola Irene Resina. Eu só tenho que agradecer a vocês, aos alunos, aos pais dos alunos, né? A diretora Kátia, porque eu falo, ser uma diretora porreta, não vai. Então a Kátia veio para ajudar, para somar, fazer a diferença. E meu filho Matheus também, né, gente? É fora de sério, né? Fala a verdade. Ele também veio para somar. Eu lembro que ele falou assim, mãe, como eu passei no primeiro lugar no concurso, eu posso escolher qual escola que eu vou dar. Eu estou pensando em ficar no Irene. O que a senhora acha? Eu falei assim, com certeza. A Escola Irene precisa de você. Aqueles alunos precisam de você. Então, assim, eu estou muito feliz. Eu sinto, assim, nossa, maravilhosa. Porque o meu filho trabalha com amor. Ele fica até 2 horas, 2h30 da manhã, fazendo um trabalho dele. Então, é lindo de ver o que ele sente pelas crianças, né? Ele tem um envolvimento com esses jovens. E isso que é importante. Não é só chegar e dar aula. Tem que ter envolvimento. E ele ama, ele adora esses alunos. Eu sei porque eu sou prova disso. Então, assim, eu fico muito feliz. Eles também ganharam uma menção honrosa. Só que isso eu vou falar segunda-feira que vem, porque vai ser mais longo. Então, todos vocês da Escola Irene Resina, vocês jovens, continue
nesse caminho que vocês vão longe. Olha onde vocês chegaram, né? Quem imaginava que a escola Irene ia chegar nesse patamar que chegou hoje? E vai chegar muito mais longe, eu tenho certeza. No comando da Caixa, desses professor, coordenador, do meu filho Matheus, eu tenho certeza que vocês vão sair até no Jornal Nacional. Tá? Aí. E para mim, gente, eu não tenho vergonha de falar. É uma honra ser mãe desse menino, porque quando o Matheus entrou na faculdade, eu trabalhava num consultório particular, eu ganhava um salário mínimo, sozinha, mãe de 2 filhos. Quando eu achei que ele estava terminando, ele vinha, mãe, agora vou fazer o mestrado. Mãe, é doutorado. Eu falava, meu Deus, misericórdia, o que eu vou fazer, Jesus? De onde que eu vou tirar, meu Deus? Valeu a pena. Cada noite, dormir naquela Santa Casa com o paciente, ganhando R$80 por noite, trabalhando, limpando 3 consultórios em pleno sábado, chegando em casa morta de cansada. Valeu a pena, meu filho. Que a mãe tem muito orgulho de você, porque você é um menino maravilhoso, que a mãe ama de paixão, e que a mãe sabe que você ama esses alunos, que você dá a vida por eles. E que a escola só tem a crescer cada vez mais com vocês. Kátia, levanta, por favor, para todos os vereadores te conhecer. Por favor, Kátia. Uhul! Aê! Vereadores, essa é a diretora Kátia, da Escola Irene Resina, que está lá fazendo a diferença na nossa escola. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Marcos Rogério Gasparito. Com a palavra, o vereador Marcos Gasparito. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, todos os alunos aqui presentes, professores. É gostoso ver a casa cheia. Obrigado por vocês estarem aqui. Quero cumprimentar o Fábio, marido da Kátia. Faz tempo que a gente se conhece. Nosso supervisor César, supervisor de ensino. Obrigado pela presença aqui hoje nessa casa. Acho que é importante essa valorização no nosso ensino. E é o que a Cláudia falou, né, Cláudia? Mas é lá no Irene Resina. Mas vocês conquistaram. Parabéns. Parabéns a vocês. Não importa o lugar. O que importa é a vontade e o trabalho de vocês e, é claro, dos professores envolvidos. Parabéns, tá? Gente, eu queria falar também sobre as entidades. Quero parabenizar o Valcir, presidente da PAI, que fez 3 anos de gestões. E o que eu pedi? Sempre falei que a gente tem que prestar conta. E hoje o Valcir veio aqui prestar conta de 3 anos que ele está à frente da PAI. Sou voluntário na PAI há 18 anos. 9 anos a gente formamos uma chapa. Antigamente o presidente era o Quiles, eu era vice. Depois eu virei presidente, fui para o conselho e hoje a gente está ali como voluntário e ajudando uma entidade grande, uma entidade onde temos 220 crianças e o trabalho está lá, mostrando para vocês que a entidade tem que ter administração, uma administração voluntária. Ninguém daquela diretoria ganha. Somos todos voluntários. E como conseguimos fazer? É com dedicação e trabalho. Acho que esses 9 anos, eu sempre vou falar isso, porque a gente nunca atrasou um salário, sempre pagamos o vale alimentação em dia, conseguimos cobrir a ecoterapia, fizemos a residência inclusiva e várias coisas, para vocês verem. Juninho veio aqui, o Valcir, e falou que ele fez em 3 anos. E isso é com o trabalho da diretoria. E agora a gente tem uma meta de 26 a 28 fazer o ginásio. Já estamos em parte de cobrir, esperamos que a gente faça arquibancadas e também o piso. E, se Deus quiser, entregamos esse ginásio, que espero que seja o maior ginásio de Tupã, com o tamanho adequado, oficial, e que, é claro,
vai ser todo mundo vai usar. Porque a PAI não é uma escola de deficientes, é uma escola também. E quem tiver oportunidade de entrar na entidade, conhecer a entidade, vai lá. As portas estão abertas para qualquer um conhecer nossas crianças. E essa semana está sendo muito especial na PAI. Várias escolas estão até convidando nossas crianças para... Tem a banda, a gente tem dança. E, infelizmente, não estamos conseguindo atender a demanda. Por quê? É a semana de inclusão. É para incluir essas crianças. Se a criança não ser da PAI, ela é da PAI. A gente vai tentar incluir essa criança para ir para o Irene, para ir para qualquer escola. A Barca, Índia. Mas se essa criança não for do ensino fundamental, ela vai ficar na PAI. Então, por isso que a gente tem as escolas especiais. Tem um decreto que está judiando muito das entidades, as APAIs, mas, se Deus quiser, esse decreto vai ser derrubado, vai ser reformulado e não vai fechar as APAIs. Porque a prova está aqui em Tupã, uma gestão séria e com trabalho. E a prova está lá com o trabalho mostrado. Obrigado a todos. Obrigado vocês, alunos, professores, que estão aqui hoje na Câmara Municipal. E vem sempre, venham ver o trabalho dos 15 vereadores. A prova daqui, Claudinha, com o filho, professor, mostrou que toda escola tem capacidade de fazer qualquer trabalho. Então, a prova está aqui hoje mostrando o vídeo da Claudinha. Volta a palavra, presidente. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Não há mais inscritos, senhor presidente. Solicito ao presidente que retome seu assento. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrado o expediente. Iniciamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes na pauta. Primeiro projeto constante na pauta, projeto de lei 127/2025, de autoria do prefeito municipal, autoriza a celebração de convênio com a empresa FI Digital Limitada, objetivando a concessão de empréstimo pessoal, cartão de crédito e cartão benefício, mediante consignação em folha de pagamento para servidores do município e da outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei número 127/2025, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Também de autoria do prefeito municipal, projeto de lei 132/2025, autoriza o repasse de subvenção financeira a entidades socioassistenciais do município de Tupã no exercício de 2025, conforme emendas impositivas formalizadas por vereadores e da outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei número 132/2025, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Não havendo mais expediente a ser analisado na ordem do dia, declaro as mesmas encerradas. Iniciamos a explicação pessoal. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereadora Cláudia Aparecida da Silva. Com a palavra, a vereadora Claudinha. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Já fui meus cumprimentos. Senhor presidente, eu gostaria de falar a respeito do agendamento. O que está acontecendo? Eu estou tendo muitas reclamações do agendamento, que na hora do almoço não está tendo transporte para buscar os pacientes. Mas eu vou explicar o porquê que está acontecendo isso. A hora do almoço, das 11 a 1, é hora do almoço? Sim, correto. Mas tem muito motorista que estão levando paciente para hemodiálise, estão levando paciente para oncologia. E, assim, às vezes o paciente está esperando 1 mês, 2 meses. Então, é aquele dia, aquela hora, está tendo transporte para levar os pacientes. Então, às vezes, as pessoas não entendem, aí liga xingando, liga brigando. Realmente, às vezes, é uma pessoa idosa que está na unidade, aí eu peço para as enfermeiras, quando tiver idoso que vai lá fazer curativo, que leva o transporte e busca, liga no agendamento, avisa o agendamento, ó, é uma senhora idosa ou é um senhor idoso que está no agendamento, tem como você vir buscar,
para ele estar sabendo que é uma pessoa idosa, para não ficar esperando muito tempo. Mas é isso, gente. Às vezes atrapalha muito por conta disso. A hora do almoço é uma hora corrida para eles. E também, eu conversei com a Rosângela, com o Renan, e ano que vem eles vão contratar mais motorista. Então, assim, o que eles podem fazer, eles estão fazendo. Já é dezembro, esse ano não dá para fazer mais nada, mas tudo que eles podem estar fazendo, eles estão ajudando. Então, é isso aí. Precisou de transporte? Está na unidade? Ligou para o paciente? Se for de idade, fala, ó, é uma senhora, é um senhor, está aqui fazendo curativo, dá para vir buscar? Para não tentar esperar tanto tempo, né? Mas, se Deus quiser, isso, ano que vem isso aí vai acabar, senhor presidente, porque realmente é chato, né? Uma senhora lá de 70 anos ficar lá no posto esperando o transporte vir. A gente tem que entender, tem que compreender, mas também é difícil para o paciente que é idoso chegar lá 11 horas e ficar até 2 horas da tarde sem almoço, né? Uma pessoa de idade, então é complicado. Mas é por isso, tem pouco motorista, estão viajando, estão para Marília, Jaú, e os que estão aqui estão levando paciente para oncologia, para hemodiálise, então é complicado. Então eu peço para os pacientes ter um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência, mas cada pessoa que estiver na sua unidade, conversa com a enfermeira, conversa com o auxiliar de enfermagem, e explica o que está acontecendo. Eu estou aqui, já faz tal hora, tem como ligar lá, dar uma ligadinha, que assim a gente vai fazer as coisas corretamente. Então, gente, quero agradecer vocês todos pela presença, tá bom? E fiquem, porque vamos tirar fotos e vou entregar a moção de vocês. Senhor vereadores, tem 3 pessoas do meio ambiente, 3 mulheres do meio ambiente, que querem ter uma palavrinha com vocês no final da sessão. Então, eu peço para vocês, por gentileza, receberem as 3 moças do meio ambiente, funcionárias da prefeitura, tá bom? Devolvo a palavra. Pode deixar, Claudinha. Solicito ao secretário que proceda o chamado do próximo vereador inscrito. Não há mais vereadores inscritos, senhor presidente. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra em explicação pessoal e concluídas as votações dos projetos que constavam na pauta e nos artigos 157 do regimento interno, convocamos uma sessão extraordinária a ser realizada logo após o término desta, para apreciarmos em segunda discussão o projeto de lei número 127 e 132 de 2025. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo um quórum regimental sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão extraordinária. Peço que os vereadores e vereadoras coloquem presença no tablet. Convido o vereador Tutu para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente Marcos Gasparetto, primeiro secretário Brito, segundo Ribeirão, vereadoras, vereadores, população que nos acompanha através das galerias, ao dirigente professor César, da nova unidade regional de ensino de Tupã, professora Kátia, os seus alunos, professores. Parabéns, Matheus, orgulho da mamãe. A gente fica muito feliz, né, porque, além de ser a nossa companheira, você tem uma linda história aí através da escola e hoje é um grande professor. E, com certeza, os alunos aí da Irene Resina vai sair novos professores, engenheiros, profissionais realmente renomados que vão levar orgulho da nossa cidade. Também aos presidentes de entidade e a população que nos acompanha, o nosso boa noite. Senhor presidente, é regimental, faria uma citação bíblica no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 7 e 8. Se o dom é de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, assim que o faça. Se é contribuir, contribua. Se é exercer liderança, que exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Palavra do Senhor. Solicito ao secretário que proceda a leitura dos projetos constantes na pauta. Projeto de lei 127/2025, de autoria do prefeito municipal, autoriza a celebração de convênio com a empresa Free Digital Limitada, objetivando a concessão de empréstimo pessoal, cartão de crédito e cartão benefício, mediante consignação em folha de pagamento para servidores do município e da outras providências. Em segunda discussão, o projeto de lei número 127/2025, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. De autoria do prefeito municipal, projeto de lei 132/2025, autoriza o repasse de subvenção financeira a entidades socioassistenciais do município de Tupã no exercício de 2025, conforme emendas impositivas
formalizadas por vereadores e da outras providências. Em segunda discussão, projeto de lei número 132/2025, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Concluídas as votações que constavam na pauta, renovamos o nosso agradecimento a Deus por sua constante proteção, e aos senhores vereadores, funcionários pela colaboração, e ao público por haver prestigiado o nosso trabalho, bem como através da TV, câmera e internet. E damos por encerrado a sessão extraordinária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus abençoe e ilumine nossa cidade. Boa semana a todos.